Pai do Senhor para todos, brasileiros, e a graça de Deus, todos aqueles que estão em Cristo Jesus. O amor de Deus invade o coração de cada vida nesta manhã. E eu estou hoje aqui fazendo mais um vídeo, para apresentar algo interessante. Eu quero dizer que Paulo diz assim, que ele não se cansa de repetir as mesmas coisas, quando Paulo estava na sua carne, no tempo da sua carne. Então eu quero dizer também que vocês vão ouvir essa palavra que eu vou dizer nesse momento, pode estar repetido em vários vídeos, mas eu não me canso de repetir enquanto essa palavra não entrar no juízo do sistema, O sistema tem bloqueado a mente dos filhos de Deus, como Jesus disse assim, que o sistema não entra na graça e nem deixa os outros entrar. Eu não quero ficar só nas minhas palavras, quero ler aqui o livro de Mateus, capítulo 6, capítulo 6, verso 5. Já repeti essa leitura um bocado de vezes, vou tornar a repetir de novo. E quando orais, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas da rua, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Aí eu pergunto, o que é receber o galardão? E Jesus fala para a gente não ser como hipócrita, orar em tal lugar, ser assim. Eu quero dizer, por que a oração do sistema religioso não surte efeito? Por que a oração do sistema religioso não surte efeito? Diz que vão no monte buscar a presença do Espírito Santo. Eu já fiz parte de muita oração dessa no monte, em busca de poder do Espírito Santo, e voltar de lá frustrado, cansado e todo picado de mosquito. Já teve culto de busca do Espírito Santo, dom do Espírito Santo, e em nada eu conseguia sentir a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu não conseguia sentir, porque eu estava em um lugar chamado sistema, aonde a lei de Moisés opera. Eu sou contra a lei de Moisés, não sou contra a igreja do Cristo vivo, os que são salvos. Sabe? Eu não sou contra esse povo, eu sou contra o sistema que lança dentro da igreja a campanha, unção de óleo, batismo nas águas, comer o corpo de Cristo, dízimo. Tudo isso eu sou contra, porque isso faz parte da lei, e quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Então, se esse lugar der a lei, então esse lugar é maldito. Esse ambiente chamado igreja, quatro paredes, é maldito, porque cobra o dízimo, mas não guarda a lei do sábado. Unge com óleo, mas não tem um sacerdote para ungir com óleo, como Samuel. Samuel foi lá ungir Davi como rei. O óleo faz parte da lei. Como o corpo de Cristo, como o corpo de Jesus de Nazaré, mas não tem um tempo para o adorar, um tempo que se chama casa de Deus. Aí ele diz que essas igrejas hoje é o templo de Deus, é a casa de Deus. Só que Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa real de Deus, somos nós, aonde o Espírito de Deus habita no coração do homem através do Espírito do homem, não através da carne. Então, eu estive dentro do sistema religioso, que eu não quero chamar sistema, eu chamo de Arapuca, aonde prisiona todo mundo. Eu tive por 27 anos e 7 meses lá dentro. E nunca aconteceu nada na minha vida de oração, de jejum, faz sacrifício, Roberto, nunca aconteceu nada a não ser miséria na minha vida, a não ser maldição na minha vida, o que aconteceu comigo. Eu quero contar uma coisa, que no sistema religioso ninguém recebe cura, nem bênção, não recebe nada. Eu vou contar algo aqui. Eu tinha um problema no ouvido, ó a palavra que eu digo, eu tinha um problema no ouvido. E cujo pastor que eu congregava com ele levantou uma campanha de 40 dias. Eu fui lá e clamei que estava curado. Depois que eu molhei o ouvido, ele inflamou. Então eu vim para minha casa, me libertei do sistema
E em casa eu comecei a mostrar a minha situação para o Criador. E apresentei a pessoa que intercede por nós, né? O mediador. Quem é o mediador? O Espírito Santo. Apresentei a ele e meu ouvido foi curado dentro de casa. Então eu digo que eu não preciso de pastor, e realmente eu não preciso, porque Cristo é o meu pastor. Então foi ele que curou o meu ouvido, não foi o sistema religioso para auto se promover com a cura do meu ouvido, para auto se promover, que eles gostam de se promover. E eu quero dizer uma coisa para vocês, e crentes que estão no sistema, eu quero dizer para vocês, se liberta desse sistema enquanto é cedo. Esses pastores pegam um versículo de Hebreus 10, 25, assim, que não deixamos a nossa congregação de costume. Eu quero dizer que Lutero fez um reboliço na Igreja Católica e saiu lá da congregação do catolicismo. Eu quero dizer que o Chapelão era membro da Universal, né? E saiu da congregação da Universal. Duque era sócio de Chapelão e R.S. Soares, todos três reunidos, abriram a Igreja Mundial. E todos saíram da congregação mundial e foram montar seus covil. Então quer dizer, se eu deixar de congregar como é de costume, aí agora eu estou indo para o inferno. Não quer dizer para os irmãos que o inferno vai todo mundo para o inferno. Não fica um de fora. Eu vou para o inferno. Todos vão para o inferno. E eu quero dizer para o pastor que diz isso, né? Que fica pregando, tem muitos pastores aí que apresentam esse versículo, né? Romanos 10, 25, todos apresentam. Por que ele apresenta esse versículo? Que é para poder você congregar, não deixar a congregação, é não deixar a carteirinha, ó, a carteirinha, o dízimozinho, que se tu sair, sai junto com o dízimo. Então ele não quer deixar para você. Eu quero mostrar para vocês uma coisa que Paulo disse assim, ó, que não deixamos na nossa congregação como é de costume, realmente. Mas Paulo não disse assim que eu tenho que levantar 4 paredes para poder botar o nome igreja, né, ali, e reunir com os irmãos. Mas se, quando diz assim, não deixar a nossa igreja de costume, e por que não coloca ali a placa assim, ó, aqui é uma congregação, para você não deixá-la de costume. Devia colocar a placa. Mas esses pastores, eles botam lá, ó, igreja, areia do deserto, tal, tal. Igreja, areia da Fazenda Fartura. Igreja, rua da Praça Albino Cajaíba. Então essas igrejas, quer dizer, coloca o título de igreja e diz que é congregação, não deixar a nossa congregação. Quando Paulo disse isso, que os irmãos reuniam cada um na casa dos irmãos. E era de costume estar reunido ali, sem lei, sem doutrina, sem ordem, sem maldição, sem nada, porque a igreja de Cristo é livre. Veja só, olha o que eu botei aqui, ó. Como é que eu congrego como igreja quando a adoração é em espírito e em verdade? Porque Deus é espírito. Quando eu congrego como numa congregação, não deixar de costume, é assim, é como é que eu congrego como igreja. Quando a adoração desse lugar é em espírito e em verdade. Não tem que ter jejum, não tem que ter batismo, não tem que ter unção de óleo, não tem que ter dízimo. Isso é adoração em espírito e em verdade, porque Deus procura aqueles que adoram. Quando eu deixo de ser igreja, quando tem dízimo, pão, corpo de Cristo e outras coisas a mais, aí eu deixo de ser igreja porque eu estou entrando na lei de Moisés. E a lei de Moisés, Jesus pegou a lei de Moisés, né, ali na cruz do Calvário, e fez um lixo, ó, com a lei de Moisés, pegou, fez um lixo e jogou lá no lixão. E o templo de Salomão, quando caiu, cumpriu a lei de Moisés no lixão. E hoje eu vejo os irmãos, os pastores, fica pegando, abre uma parede, 4 paredes, e chega lá dentro e estabelece que tem que dar dízimo, que dízimo é obrigação. Eu não sei onde é que está escrito isso. Que o batismo salva, né? Que jejum purifica, né? Que o óleo da unção purifica. Eu quero deixar
uma passagem muito interessante, né? Que eles dizem assim, ó, que uns foi escolhido para pastores e outros, né? Que ser pastor é dom, ser apóstolo é dom, não é nada de dom. Eu vou mostrar aqui no livro de 1 Coríntios 12, né? Eu vou mostrar aqui para ver se o título de pastor é Coríntios 12, verso 29. Diz assim, ó o que Paulo escreve a respeito de Tito. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? E são todos operadores de milagres? Uns têm dom para curar e outros diversas línguas de intérprete. Paulo está dizendo aqui que em Cristo Jesus, na graça, qualquer um pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser profeta, pode ser o que quiser. Porque Paulo está dizendo aqui, em Coríntios 12, 29. Lembra-se bem, 1 Coríntios 12, 29, Paulo está escrevendo que qualquer um que conhece a Deus, que acredita em Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, e pode estudar isso aqui, pode chegar assim, você é o quê, fulano? Ah, eu sou um apóstolo, eu sou um profeta, eu sou um pastor, eu sou um evangelista, e vê o que o sistema faz. O sistema pega da carteirinha de membro, né, as igrejas tudo, para dizer que você é um evangelista, ou você é um pastor. Agora eu pergunto, na graça e na lei, tem carteirinha de membro para dizer que eu sou um filho de Deus através de um papelzinho escrito com a rúbrica do pastor presidente? Será que é necessário isso em um sistema? Num sistema é. Mas na igreja de Cristo, a igreja viva, ela não precisa de título, ela não precisa de carteirinha, ela não precisa desses artifícios. E eu quero deixar para uma coisa interessante também, é falar sobre diabo, né? As pessoas ainda acreditam que o diabo existe. Eu vou deixar o último versículo dessa passagem, né? Aqui no livro de Hebreus, deixar uma passagem interessante, né? Para que nós podemos meditar. Olha só, no livro de Hebreus, diz assim, ó, capítulo 2, verso 14, diz assim, ó, visto como os filhos participaram da carne e do sangue, e também ele participou das mesmas coisas. Ele quem? Jesus. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é o diabo. Aqui está dizendo, Paulo escreveu aqui dizendo que o diabo foi aniquilado, a morte foi aniquilada com o diabo. Agora veja só se o diabo existe, né, na cabeça desses pastores, dessas igrejas, né, que tem Tito. No livro de Judas, ó, Hebreus, o penúltimo livro de Judas, diz assim, ó, o versículo 9, né, porque só tem um capítulo, versículo 9 diz assim, ó, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, e não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. Veja só, o diabo foi aniquilado aqui em Hebreus 2,14. O diabo foi aniquilado aqui no livro, Paulo escreve no livro de Hebreu, né? Que a morte foi a morte aniquilada, o diabo que tinha o império da morte, tudo foi aniquilado. Agora, quer dizer, o diabo foi destruído na cruz, né? Na cruz. Mas por que o diabo cai em Judas, disputa o corpo de Moisés? Hein? Será que aqui é diabo mesmo? Ou é um ser humano? O diabo aqui, se você for procurar discernir o que é o diabo, chama assim, é uma palavra acusador. Que o diabo, aqui se fala o acusador. E o acusador é simplesmente o cidadão. É a carne, o diabo é a carne. Então, como é que
Hebreu fala da morte do diabo, que foi aniquilado,